Olá, Cássio, boa tarde para você e boa tarde para todos os convidados do bate-papo de hoje. Então, o ato de usar um remédio seria a demonstração que não há fé para ser curado sobrenaturalmente? Essa pergunta e essa pauta foi muito motivada por uma perda que a gente teve há algumas semanas, que muito nos entristeceu, porque era um grande jornalista, né, o Marcelo Rezende, e também ele tinha passado pelo novo nascimento, tinha se encontrado com Cristo, e o processo de luta dele contra essa patologia, contra essa doença, foi acompanhado de orações. E, segundo informações, o Marcelo chegou um momento em que ele parou de fazer o tratamento convencional. Eu vou começar com o doutor André, porque o caso do Marcelo Rezende, segundo informações, ele estava com câncer, se não me engano, de pâncreas. Parece que é um dos locais onde o câncer atua que são mais agressivos. É isso mesmo, doutor André? Sim, o câncer de pâncreas, infelizmente, quando é detectado, quando ele começa a dar sintoma, Cássio, ele já está numa fase mais avançada. De forma que, muitas vezes, a cirurgia já se torna impraticável. Mas nós temos casos mais recentemente, a oncologia, a medicina tem evoluído muito. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, conseguimos reduzir o tumor e, num segundo momento, operar esse paciente, né? Então, o que eu acho que aconteceu é que, talvez, durante o período da quimioterapia, ele tenha abandonado o tratamento tradicional e optado apenas por tratamentos alternativos e nutricionais, de oração, etc. O que eu acho que é um erro, né? Eu falo com muita tranquilidade porque eu sou médico, eu sou pesquisador e também sou crente, né? Então... Eu acho legal, eu gosto, porque eu sou da época que eu falava, eu sou crente. Não, porque eu acho interessante, André, assim, a gente também dizer, sou crente, eu creio. É uma afirmação categórica, né? Sim, mas eu creio na palavra. E justamente a palavra que me dá embasamento científico. Então, eu acho muito ilustrativo, Cássio e Rony, eu busco, inclusive, no Evangelho, a justificativa para o que eu falo e para o que eu penso, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, capítulo 9 de João, né, do Evangelho de João, aconteceu a seguinte situação: existia um cego de nascença. Primeiro veio a pergunta dos discípulos: mestre, né, Jesus, por que essa pessoa é cega de nascença? Quem errou? Ele errou ou os antecedentes erraram? Ou seja, seria uma punição? Então, a doença não é uma punição. E Jesus respondeu muito bem: não é uma coisa nem outra. Ele é cego para que se manifeste dele, através da cura dele, a glória do Senhor. Então, muitas vezes a doença acontece nas nossas vidas para que nós possamos, através da fé, através da medicina, suplantá-la e vencê-la, porque isso ocorre em honra e glória do Senhor. Amém. E a segunda etapa, que eu acho extremamente ilustrativa, pedagógica, que me ensinou muito, é o que Jesus fez. Ele poderia muito bem estar curado, né? Vai em paz, veja, abra os olhos, mas não, ele pediu o quê? Ele cuspiu, né, no solo e pediu para que se fizesse lodo dali. Ele passou o lodo nos olhos e depois ainda pediu para ir em Siloé, né, naquele tanque. No tanque. Ou seja, hoje eu interpreto simbolicamente essa situação como o seguinte: nós médicos, a medicina, os medicamentos, os tratamentos, eles são o lodo, eles são o lago, o tanque de Siloé. Então, a gente tem que combinar essas duas coisas. Elas são somatórias, elas são aditivas, né? Elas não são interdependentes. Então, você tem que usar a medicina científica, a medicina tradicional, porque ela é comprovada, existem metodologias científicas para comprovar, e também usar a sua fé. Eu acho que as duas coisas elas são absolutamente... São excludentes, não? Não são, elas são pelo contrário, elas são interdependentes. Rony, mas a gente que é pastor, a gente sabe que a nossa turma tem alguns colegas aí que orientam a parar o tratamento, né? Que eu acho uma insanidade mental, né? Porque você ter uma fé pessoal para a sua cura, você teve uma convicção, uma testificação espiritual no seu coração, para você é uma coisa. Você colocar outra pessoa em risco na sua fé é como um pai que fala: minha esposa vai ter que ganhar o neném natural em casa, sem ninguém para ajudar, porque é só pela fé. Entendeu? Aí depois nasce com um problema, a culpa é de Deus que não cuidou. Eu acho que Deus deu a ciência de presente para nós. Sim. E a gente tem que saber usar. E eu tenho um testemunho de um garoto da nossa igreja, o Joel, que está em São Paulo agora, que ele estava com câncer no pulmão e estava esperando um transplante. E muita oração, muito jejum e buscando Deus.
E agora ele conseguiu o transplante, já fez o transplante, está super bem, já está respirando sem aparelho, sem nada, só não pode ainda ficar pela rua, passeando, porque está esperando a adaptação toda para evitar qualquer infecção. Mas o garoto é outra pessoa e cheio de Deus. Quando eu ia visitá-lo para levar a Santa Ceia para ele, ele me fazia minha fé ser fortalecida de tanto ânimo que o menino tinha. Interessante isso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com ele, que marcou minha vida. Ele lá ruim, tadinho, a gente foi levar a ceia para ele. Na hora de sair, ele, pastor, volta aqui, leva meu dízimo. Olha só. Cara, hoje você vê um monte de crente que não acredita mais em entregar o dízimo, menino doente, preocupado em mandar o dízimo para a igreja, preocupado com a obra de Deus, ou seja, fé. É fé. Fé. E Deus deu a ele o pulmão, transplantou e está bem. Quantos outros morrem por não usar a medicina por ignorância? Eu acho que isso não é uma fé, isso é uma ignorância. Agora, é interessante porque muitas vezes isso é orientado por nós líderes, né? Esse discurso de que ter fé é negar a ciência é um discurso que muitas vezes vem dos púlpitos e encontra, né, morada, encontra receptividade no povo. E aí as igrejas estão lotadas, né, de pessoas que pregam isso. Porque você tenta vender algo mais fácil, né? E talvez até, Rony, pensando o seguinte, eu estou vindo agora do Carisma, onde você também trabalha, estava dando aula de história da igreja. A igreja romana, ela gerou muita dependência do povo durante a Idade Média, porque é ela que detinha a chave do céu, ela que detinha o poder curativo e tudo mais. A igreja evangélica entrou na mesma toada. Porque é o seguinte, o pastor fala, não, larga o medicamento porque vai pela fé. Só que a fé, o pastor, acaba sendo um intermediário nesse processo, porque se curado for, se acontecer alguma coisa, o crédito, o mérito é dele. Né? Isso é grave. Isso que o Rony falou é extremamente importante. Eu acho que a ciência faz parte dos desígnios de Deus. A ciência, quando a gente começa a estudar cientificamente, principalmente o câncer é uma doença do DNA, é uma alteração dos genes. E a gente começa a estudar a engenharia daqueles genes, daquele material de DNA, a gente percebe que é impossível aquilo ter sido obra do acaso. Então, aquilo foi feito por Deus, Deus comanda aquilo tudo e Deus também comanda a ciência, né? Sim. Se assim não fosse, um raciocínio reducionista seria, olha, eu estou aqui no avião, eu vou pular aqui do avião e vou orar e eu vou chegar embaixo vivo, eu não vou usar o paraquedas. Lembrei da tentação de Jesus, né? Dará ordem aos anjos ter respeito para que te guardem. Bom, então eu não vou precisar de paraquedas, eu tenho fé, então não é assim, eu acho que as coisas têm que ser combinadas. Agora, um outro ponto muito importante é que muitas vezes as pessoas ou abandonam o tratamento, né, ou eles lançam mão de atalhos ou de tratamentos não científicos ou não cientificamente comprovados. Esse é um outro problema também. Qual que é o perigo? Toma esse remédio. Câncer, por exemplo, que é na oncologia, é sua área, doutor. Aquela medicação... Fosfetanolamina. Isso. O nome difícil. Ela foi de pesquisadores de Ribeirão Preto, se não estou enganado, a USP de Ribeirão Preto. Químicos, né? Pesquisadores da área de química. Parece que eles foram para os Estados Unidos, inclusive, para fazer a medicação lá, porque a Anvisa aqui não autorizou. O que mal pode trazer não sei se é uma medicação, o que seria? Na realidade, o que aconteceu com a fosfetanolamina, eu já sou bastante vivido dentro da oncologia, eu passei por vários modismos, né? Desde fel de urubu, graviola, misericórdia, cartilagem de tubarão. Gente, mas parece coisa de bruxa, não parece aquela coisa de bruxa, assim, que você faz um negócio assim? Então, água alcalina, lembro dessa. De quê? Água alcalina. Meu Deus. Pediam até filtros especiais para o povo beber e evitar câncer, não era isso? Os caras ganhavam era dinheiro. Então é o seguinte, se você está lidando com uma doença, primeiro que ela pode ter regressão espontânea. Existem casos descritos. É mesmo? Você trabalha com a instabilidade do sistema imunológico. Existem casos na literatura, por exemplo, de pacientes que tinham melanoma, que é um tumor gravíssimo na pele, e tiveram uma infecção. E através da infecção, os anticorpos acabaram se excitando e o melanoma desapareceu. Sim, porque, desculpa, o Rony também, para perguntar também, porque bate-papo. Não, eu estou curioso, porque, por exemplo, a célula cancerígena, ela começa a crescer. Isso. O próprio corpo pode criar anticorpos que... Deveria. O organismo o sistema imunológico foi feito para combater tudo, inclusive célula tumoral. Acontece que quando a célula chega no organismo, ela institui um mecanismo de mascaramento. Existe uma proteína chamada PD-1 que ela estimula a produção desse PD-1 e esse PD-1 desliga o sistema imunológico.
Então, hoje a gente está aprendendo a lidar com isso. Existem drogas hoje que religam esse sistema. Que legal. É como se chegasse um ladrão à noite na sua casa, desligasse o disjuntor. Apagam-se as luzes, você não vê o ladrão, ele rouba, vai embora. Então, o que é essa terapia, chamada de imunoterapia? Você religa, acende as luzes, o organismo passa a visualizar aquelas células e atacá-las. Essa é uma ótima notícia. E, aparentemente, essa imunoterapia, ela funciona para quase praticamente todo tipo de tumor. Eu acho que vai ser mas a tese da era que faria essas células ficarem invisíveis. Vamos lá, fosfatanolamina, água bicarbonatada, cartilagem de tubarão, garrafada, etc. Qual que é o problema disso? Essas ideias, né, de cura de câncer, elas não têm comprovação científica. Então eu vou te contar uma historinha muito rápida para o telespectador entender de como é que nasceu o método científico. Então, o ônus da prova, Cássio, ele não pode ser invertido. Você tem que provar que alguma coisa é efetiva para depois passar a usar. E não o contrário, começar a usar e alguém tem que provar que não é efetivo. Né? Então, como é que começou essa história? Aqueles navegadores, né, aqueles navios, a esquadra inglesa, ali no século XVIII, percorriam grandes, longos períodos ali no mar, etc., para explorar, para poder dominar, a dominação do Império Britânico, etc. E esses marujos, esses marinheiros, eles ficavam anos, às vezes, dentro de um navio. E no navio você não consegue ter fruta, legume, verdura para alimentar. Você alimenta de carne seca, peixe e farinha. Né? Então, eles acabavam contraindo uma doença chamada escorbuto, que é uma doença por falta de vitamina C, que está presente em frutas, verduras, etc., mas principalmente em frutas. E aí eles começavam a sangrar, começavam a perder os dentes, começavam a ter dificuldade de movimentação de músculos, etc. E ninguém sabia a causa daquilo. Naquela época achava-se que as doenças eram por causa dos humores, né, dos féus que tinham no corpo, etc. Uma série de crendices. Até que um cirurgião chamado James Land, ele resolveu fazer o seguinte: ele já tinha uma ideia de que poderia a fruta ajudar no escorbuto. E aí, só que ele não tinha como provar. Então ele pegou um grupo de marujos naquele navio, ele era o cirurgião, o médico do navio. Eram 6 grupos. Um grupo ele pediu para a pessoa chupar um limão e 2 laranjas todo dia. O outro tinha que tomar bebida alcoólica, o outro água do mar, o outro, acho que vodka, o outro não sei o quê, etc. Então, dali a algumas semanas, ele mostrou que só o grupo que usou o limão e a laranja é que se restabeleceu do escorbuto, os outros todos deterioraram. Então, ele conseguiu provar que, mais tarde, se estudando, viu que era falta de vitamina C, que é reposta pelo limão, pela laranja, que são alimentos cítricos, ricos em vitamina C. Então, a partir daí, a gente aprendeu que na ciência tudo tem que ter comprovação. Então, você vira e fala, olha, a fosfatanolamina cura câncer. Tá bom, então nós vamos pegar um grupo de pacientes que tem câncer e vamos sortear. Um grupo vai tomar uma cápsula que o médico não sabe que é fosfatanolamina, nem o doente. É o placebo. Uma cápsula vai ter de verdade a fosfatanolamina e a outra cápsula vai ter o placebo. E você vai sortear. No final, quem tomou, aí depois você vai ver quem teve regressão do câncer e quem não teve. E aí você vai abrir aquelas cápsulas e ver quem tomou o quê. Então você tem que demonstrar claramente que o placebo não teve regressão do tumor. E os pacientes que tomaram fosfatanolamina tiveram. E isso não ocorreu. Um câncer Eles comercializaram a fosfatanolamina, colocaram para o mercado sem esse teste, sem esse exame, sem essa metodologia científica. Chega a ser um crime, né? Olha, eu diria que é uma prática médica, né? E eu me lembro que alguns colegas, inclusive o Dr. Drauzio Varela, foram contra, né? E falaram, olha, vamos testar primeiro, isso não pode ser vendido assim. E eu lembro que criaram páginas no Facebook para marretar o Drauzio e outros colegas. E depois, o que aconteceu? Devido a essa bagunça, o ICESP, né, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, resolveu pesquisar e fazer um estudo com a droga. E em 70, 80 pacientes que tomaram a droga, um só teve um esboço de resposta, os outros ninguém respondeu. Podia ter seu processo de regressão natural. O que é esse número? Menos de 5% pode ser obra do acaso. A gente não considera... O que é 5%? É 0,05%, que é o valor estatístico que a gente considera. Então, menos de 5% provavelmente é obra do acaso. Para ter uma validade maior, você tem que ter uma taxa de resposta maior do que 5%, pelo menos, para justificar, inclusive, um estudo randomizado, com placebo, etc. Então, a droga não chegou nem a se permitir de fazer, para que se faça estudos subsequentes. Então, essa é a prova cabal
que primeiro a gente tem que comprovar o benefício para depois a gente passar a usar. E outra, não se sabe os efeitos colaterais da fosfatanolamina e não se sabe qual é a dose. Existem estudos primeiro que você tem que fazer, chamados de fase 1, que você dá uma dose pequena, outro grupo uma dose maior, outro maior, você vai achar a maior dose possível, que não intoxique e que tenha a eficácia. Isso chama estudo de fase 1. Então, na ciência, a gente primeiro testa em ratinho, testa em tubo de ensaio, depois passa a testar em seres humanos. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, que é o estudo grandão, que normalmente precisa aí de centenas a milhares de pacientes para que haja comprovação do benefício. Então, as drogas que nós prescrevemos, nós oncologistas, elas passaram por todos esses testes e foram aprovadas. Existem órgãos fiscalizadores, o FDA nos Estados Unidos, a Vigilância Sanitária no Brasil. Então, uma droga só pode ter registro se ela passar por todas essas etapas. Agora, se eu vou prescrever uma droga, uma fosfatanolamina, uma garrafada, uma cartilagem tumoral, um fel de urubu, eu não tenho comprovação. Agora, Rony, por que, por exemplo, o doutor André estudou muito tempo, fez medicina, no mínimo 6 anos, depois se especializou em oncologia, já está há um bom tempo aí. Por que às vezes, uma pessoa ousa dizer o seguinte, não, ele me indicou esse tratamento, seja uma quimioterapia, seja uma medicação, não sei, e fala assim, não, vou parar com isso e vou ficar só com Deus. Porque o que leva uma pessoa a negar a ciência dessa forma, fruto, então, de todos os protocolos, todo o processo certinho, e achar que o certo mesmo é não depender? É complicado. Tem que ver cada caso, né? Eu, como pastor, como cristão, eu acredito que você pode fazer uso das duas coisas. Assim como a ciência tem que comprovar para que aquilo seja aceito como um remédio, quando eu oro para alguém que está enfermo, se não é algo que demonstre na hora, né, uma dor que saiu, um caroço que sumiu, uma coisa, ou mesmo que tenha isso, eu peço a pessoa para ir ao médico, fazer de novo os exames e tornar a ver o que deu no exame. Mas às vezes vão pensar que é falta de fé sua também, né? Pois é, mas aí o que é fé? A interpretação da pessoa é uma mágica? Uhum. Às vezes a pessoa acha que é uma mágica, né? Eu tenho fé e vai jogar o pozinho mágico ali e pronto. Mas não é simples assim. Claro que Jesus, ele operou muitos sinais, os apóstolos, e a gente também vive isso, né? No meu ministério eu já vi muitos sinais, eu já vi também coisas que não aconteceu. Uhum. Eu já orei para pessoas, elas não morreram, eu já orei para outros no UTI e morreu. Né? Eu me lembro, uma vez eu orei para um defunto, um vizinho morreu, eu fui orar por ele e meu sonho é ver um defunto levantando ainda em nome de Jesus. Amém. Eu acho bonito demais, eu fosse o primeiro a sair correndo, né? Mas eu quero ver. E aí eu orei pelo defunto e ele não voltou. E eu fiquei muito chateado, fui conversar com Deus muito bravo e Deus falou comigo muito claro assim no meu coração. Eu mandei você crer, colocar a mão, liberar a palavra, mas quem levanta sou eu. Se eu levantar, a glória é minha. Se eu não levantar, você não tem nada a ver com isso. Aí eu lembro da sua esposa. Limites à sua insignificância. Eu sempre lembro dela nas aulas. Limites à sua insignificância. Uhum. A gente não pode esquecer nunca que Deus é soberano. E Ele usa a ciência, Ele usa a fé, Ele usa tudo que Ele puder usar para nos abençoar. Eu acredito muito em sinais e prodígios, mas eu não dispenso medicina. Uhum. Inclusive, muitos pastores são contra o uso de psicologia, eu sou a favor. Uhum. Lá na minha igreja a gente tem e faz bom uso dela e tudo que Deus nos deu como presente vamos usar. Eu acho que renegar a ciência é renegar Deus. Deus, a ciência... Ele é o dono da ciência, ele é dono de todas as coisas. Do branco, preto, branco. Agora, o interessante que eu acho, que a gente deve ressaltar, a oração, ela tem fundamentação científica, inclusive. Uhum. Né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhece a meditação e a oração como ferramentas. Uhum. E existem estudos científicos muito bem fundamentados, inclusive com ressonância magnética, mostrando que a oração, ela atua no sistema límbico. Existe uma estrutura ali no cérebro chamada amígdalas, dos dois lados, duas bolinhas assim. E elas fazem... Eu pensei que a amígdala... Era só tem as duas. A garganta. Tem as duas. Então, quando a pessoa ora, há uma hiperestimulação daquele sistema. O que é a amígdala junto com o tálamo, com o hipotálamo, etc., ela compõe um sistema chamado límbico, que é o sistema das emoções, que é o sistema do humor, né? Quando a pessoa ora, há uma hiperativação daquele sistema, ou seja, cientificamente você consegue demonstrar. E a meditação, a oração, etc., elas provocam um efeito de relaxamento na pessoa 6 vezes maior do que o sono.
Então, esse relaxamento, ele atua em todo o organismo, inclusive no sistema imunológico. Sério que atua no relaxamento? Atua no relaxamento. Não orar mais, eu tô andando com muito sono. Tá, pode orar. Boa tarde, pastores. Eu tive câncer de mama e meu oncologista me disse que tipo de câncer que deu em mim ia voltar. Eu disse que... Aí... Como é que é? Voltava. Aí ele... Meu Deus. Eu disse que nunca mais voltava. Aí ele, um dia, disse que, para mim, que a minha fé era grande. Eu fiz todos os tratamentos, diz a Elisângela. Quando um médico fala isso, será que o médico é que está sem fé? ou não? Isso é protocolo mesmo? Eu não sei o caso dela. O médico trabalha com estatística, né? O médico não pode afirmar nada categoricamente, até porque a medicina não é ciência exata. Nós trabalhamos com probabilidades. Então, dependendo do tipo de tumor, do estadiamento, da extensão, tem tantos % de chance dele não voltar mais ou menos, etc, etc. A gente trabalha com estatísticas, mas isso não é matemático, né? Então ninguém pode afirmar nada categoricamente. Uhum. Você acha que a fala da Elisângela, Rony, revela fé, né? Sim, eu não excluo de maneira nenhuma fé, lógico. Você tem a sua experiência pessoal com seu Deus e você tem que crer nele, crer na Escritura. Mas isso não exclui também de ir ao médico, né? Eu tenho um episódio na minha casa, minha mãe teve 3 AVCs, 2 infartos. Minha mãe está inteira. Glória a Deus. Ela é um caso a ser estudado, doutor. E o último infarto dela foi tão profundo que o coração, né, o músculo, ficou marcado. E não regenera, né? Muito raro, princípio, né? Forma uma fibrose. Exatamente. Ali, né? E o último exame que ela fez, o médico ficou espantado, o coração dela estava novo. Botou ela na esteira, fez os exames, o médico falou, a senhora tem fé? Ela falou, tenho. Em Jesus Cristo, não continua crendo nele, porque ele fez um milagre. Aleluia. Mas ela foi ao médico. Sim, ela claro. tem os seus controles, ela tem a medicação que tem que ter, né, para o sangue continuar ralo e aquela coisa toda. Qual o problema de usar um remédio? Isso não é falta de fé. É você usar aquilo que Deus tem nos dado. Agora, se Deus operar um sinal, um prodígio na sua vida que não precisa mais do remédio, você vai no médico e vai comprovar que não precisa, você vai na igreja e ainda mostra a prova ainda. Está aqui, ó, testemunho perfeito, né? Joia. Boa tarde. Quem manda mensagem é do Espírito Santo, Linhares. Só tem Espírito Santo. Só dá Espírito Santo aqui hoje. Boa tarde, paz do Senhor. Tenho problemas de ácido úrico que causa dores nas articulações. Um dia, um abençoado, colocou entre aspas aqui, perguntou se minha fé não era suficiente para obter cura. Pois bem, parei os remédios alguns dias depois. Meu tornozelo está muito inchado e que não podia nem se mexer. Quanta sorte esse abençoado deu. E eles, né, coitado do Beto. Olha, eu vou contar um testemunho para ele. Eu fui pregar na Itália ano passado e tinha um casal que não conseguia engravidar. E eles tinham essa mentalidade, só Deus pode nos dar esse filho. Nós não vamos fazer tratamento nenhum. E tinha isso na cabeça. E eu preguei um sermão lá que o tema era o que fazer com a minha dor. Esse sermão é o que teve mais retorno até hoje de pessoas me procurar para conversar após sermão, visualização no YouTube, etc. Porque é uma coisa muito prática, né? E eu preguei sobre isso, usei a mulher do fluxo de sangue, que muitos pregadores usam que ela foi incrédula. Eu já usei que ela foi no médico, né? Que ela ter ido em Jesus. Muitos falam que ela foi incrédula, ter gastado o dinheiro todo com medicina em vez de ir até Jesus. E eu usei o lado contrário. Mas Jesus estava passando lá naquela época, antes exatamente. Não estava 12 anos. E eu usei o contrário. Essa mulher, ela foi inconformada com a sua dor e ela foi buscar tudo que ela podia para buscar a cura. E eu trabalhei isso, da pessoa não ser passiva, dela procurar ajuda. Sim, claro. E aí eu trabalhei muito isso na pregação, de pessoas que acomodam e ficam paradas esperando. Provoquei as pessoas a buscarem em aconselhamento, em oração, em medicina, em psicologia, etc. Esse casal resolveu ir ao médico e descobriram que ele tinha um problema de saúde que não era tão grave, que bastava uma dieta própria para fortalecer o espermatozoide, etc. E ele tornaria fértil. E ela engravidou. Tá e agora vai ter um filho. Tá vendo? Olha só. Então, essas coisas são absolutamente complementares. Não existe uma disputa entre a fé e a medicina, elas são complementares. Né? Eu acredito que o próprio Jesus diria para nós, não, procura o médico. Tanto é que assim, a gente vê claramente na Bíblia que Jesus, quando ele liberou os apóstolos para que curassem, etc., a maior parte das vezes os apóstolos resolveram. Só que teve alguns casos, um pelo menos, que eles não conseguiram resolver. E aí Jesus que teve que expulsar o demônio. Aí depois perguntaram, mas por quê? Ah, não, esse só sai com muito jejum, muita oração. Quer dizer, deixa esse é comigo, né? Os mais fáceis são com vocês. Eu acho que a medicina é mais ou menos isso mesmo. Né? Existem situações, por exemplo, que nós, oncologistas, não conseguimos resolver. Parte dos tumores hoje, principalmente se estiver numa fase muito avançada, a gente não consegue curar. A gente pode, às vezes, prolongar.
Mas chega num ponto que o tratamento convencional ele não resolve. Então, eu já vi situações em que, a despeito do tratamento convencional não ter agido, essas pessoas sobreviveram muito tempo, algumas até indefinidamente. Ali, eu acho que não foi a medicina que agiu, até porque essa pessoa não estava mais em tratamento. Foi sobrenatural. Pela fé, é o sobrenatural de Deus, né? Agora, abandonar um tratamento tradicional, né, cientificamente comprovado, falar, não, eu só quero ser curado através da fé, isso é um contrassenso. Como se Deus não agisse no natural também, não tivesse bênção de Deus nas mãos de um cirurgião, de uma cirurgiã, ou no consulta de um médico, de uma médica, né? Eu acho que o desespero também que as pessoas estão por causa das doenças, principalmente uma área como câncer, né, que é algo que só a palavra já assusta, né? Eu acho que a pessoa fica tão desorientada que ela aceita tudo, né, que falam para ela. E quando você vai a uma igreja, você já está predisposto a aceitar tudo que vai ser passado, porque ali está Deus. O problema é que às vezes o sacerdote que está ali, ele não está sendo guiado por Deus. Também está sendo guiado por ele, pela ganância, pela vaidade, pela soberba, etc. Por isso que o povo tem que ser refém da Bíblia, não de homens. Né? Tem que ser refém de Cristo, não de homens. Ele tem que ouvir Deus. Se Deus falar abertamente no seu coração, de uma forma muito clara, que Ele vai te curar, larga o remédio, cara, vai lá no médico, faz todos os exames. Tem nada mais? Para que tomar remédio? O médico vai falar, para de tomar, você não tem mais nada. Não é, doutor? É verdade. Agora, fazer de forma insana, acho que a fé não é insana, a fé é inteligente, né? A gente tem que buscar essa fé inteligente de volta. Eu lembro que um pastor falava assim, que a fé não se opõe a pensar, a fé se opõe a ver. Né? A fé, em Hebreus 11 fala, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Né? Não são fatos que não se entendem, né? É interessante isso. Eu acho que a gente está muito místico, né? E está perdendo essa sabedoria da palavra. Vamos a mais uma pergunta da nossa querida Risa Castro. O que era o óleo citado em Tiago capítulo 5, versículo 16? Ô Rony, você estava com o texto aí, né? Tiago 5,16, ungir com óleo. A oração, Deixa eu achar ele aqui. Se alguém enfermo, né? Se tem alguém enfermo, chama o presbítero da igreja, Tiago 5,14, né? Ela falou 16, acho que o 16 é o finalzinho. É verdade. Se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e esse faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O problema é que as pessoas, elas colocam mais a expectativa no óleo no que na oração, né? Também. Porque aqui está dizendo para o presbítero orar e ungir. Mas não está falando só para ungir. E outra, mesmo sem o óleo, você pode orar. Né? As pessoas têm essa coisa, né? E tem que ser o óleo específico, tem que ser o óleo de não sei o quê. Eu acho que, né, na verdade, o óleo simboliza o Espírito Santo, a unção do Espírito que está sobre nós. E tendo óleo ou não, a gente pode olhar porque nós já somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. A unção está em nós, né? E o óleo tipifica, sim, o Espírito Santo. O problema é que isso ficou tão banalizado que hoje em dia algumas igrejas ficam um diácono na porta ungindo todo mundo que entra, sem propósito nenhum. Talvez isso tenha muito mais de misticismo do que propriamente de uma questão de fé, né? Exatamente, sem entendimento, a ideia é que aquilo seja meramente simbólico, né? O óleo em si não tem nenhuma propriedade medicinal, teoricamente. E o vinho do Timóteo lá? Porque Paulo fala que Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do problema estomacal. Aí já era medicinal mesmo. Não, a ciência comprova isso. O vinho, em pequenas quantidades, ele é extremamente terapêutico, né? O vinho possui polifenóis, possui antioxidantes, resveratrol. Jesus já bebia vinho, não era à toa. Quer dizer, um homem da estatura, da inteligência dele, quer dizer, ele não ia tomar alguma coisa que prejudicasse. Então, hoje a gente sabe que o vinho, inclusive, previne câncer, né? E previne doenças cardiovasculares. Existem estudos muito sérios a esse respeito. Em leves e moderadas doses. Na realidade, isso eu falo muito, inclusive eu falei isso na minha igreja. A dose são 2 cálices. Cálice é pequenininho, assim, não é taça grandona, não. São 2 cálices por dia, não é uma garrafa de vinho, né? E tem que ser o tinto? Tem que ser o tinto. Você gosta? Tem que ser o tinto. Só água seca. Porque os antioxidantes, eles estão na casca. Interessante. E eu te respondo, é melhor com carne ou com massa? Eu te respondo isso cientificamente também. Foi feito um estudo, né, em que eles pegaram suco de uva, vinho branco e vinho tinto e deram para milhares de pessoas durante muitos anos. E no final eles foram avaliar quem teve menos doença cardiovascular e menos câncer. Quem teve menos foi quem tomou vinho tinto. Quem tomou vinho branco
teve quase a mesma coisa de quem tomou suco de uva. Por quê? Porque precisa do álcool para absorver. O álcool faz a absorção, então o suco de uva não é tão bom quanto o vinho tinto. É mais ou menos igual a laranja, dizem que alguns medicamentos você tem que tomar com um pouco de laranja porque ela ajuda, é isso? Por causa da acidez. Alguns sim, alguns você aumentar a acidez melhora a absorção, né? Agora, o vinho, ele é terapêutico, sim, em pequenas quantidades, deixar bastante claro. Bem claro, hein? Não é encher a cara. Cálice não é taça. Não é taça, Não, porque se você abre a porteira... Pega lá o cálice, vou tomar dois cálices aqui, é um taça. Balde. Aí vai pra igreja bêbada depois. Gente, deixa eu ler aqui, porque o pessoal está mandando muitas mensagens. Ai, meu Deus, aqui quem mandou não disse o nome. Bom, tenho hipotiroidismo e, por consequência, tive muita ansiedade. A endocrinologista receitou uma medicação, ela diz o nome aqui, uma vez por dia, depois de 3 meses, vou voltar agora em outubro, mas aos poucos estou reduzindo a medicação. Estou com muitas reações, às vezes parece que não vou aguentar. Peço a oração para que Deus me sustente nesse desmame, né? No processo de diminuir a medicação. Se soubesse, nem tomaria no começo o remédio, mas foi necessário. Fica a oração para que Deus me cure dessa ansiedade. A medicação que essa pessoa cita aqui, eu já ouvi também, por exemplo, crises de síndrome de pânico ou distúrbio de ansiedade. É uma medicação com 2, 3 gotinhas, mas ela está com medo por quê? Porque parece que ela está sentindo um pouco de rebote, né? Eu acho que deve ser hipertiroidismo, porque o hipotiroidismo é simplesmente reposição do Deixa hormônio. Eu até ver aqui se aqui está hipo, aí eu não sei. Mas a medicação tem um nome? É metimazol? Não, é um tarja preta para ansiedade. Para ansiedade. O que ela está falando aqui é de ansiedade. Bom, então, normalmente o hipotiroidismo, pelo contrário, ele dá mais sonolência, a pessoa fica mais apagadona. Que deixa a pessoa muito ansiosa é o hipertiroidismo. Mas talvez por causa da doença que ela está ansiosa, não será? Que ela está sentindo, que não. Né? Existe o tratamento do hipertiroidismo envolve alguns medicamentos que têm muita toxicidade, porque na realidade, se você imaginar que ela tem hipotiroidismo e está repondo só hormônio tiroidiano, não tem por que ela Agora, não você está entende, né? o doutor André e Rony, vocês entendem? Por exemplo, a pessoa está com uma questão psiquiátrica. E a gente já superou aquela fase de falar que o cara é louco porque está com problema psiquiátrico. Está com um distúrbio de ansiedade, uma depressão, né? que são medicações que tem que ter um acompanhamento médico, até para o processo de retirada. A pessoa ir trocando isso, mais meditação, mais oração, vocês sentem que pode ser um caminho legal para a cura? Eu não sou médico, né? Não posso falar pela ciência, mas eu acho que é um conjunto. Você faz tratamento, você faz uma dieta, você faz exercício físico, você sai de casa para socializar, buscar um ambiente de alegria, um ambiente de paz, a meditação, a oração, é um conjunto. Porque o ser humano não é só corpo físico, ele também é emoção. Ele não é só espírito, ele também é emoção. E a igreja abandonou a emoção da pessoa. A igreja só trabalhou o físico, vai ser curado, e o espiritual está salvo. E esqueceu lá da emoção. Mas você acha que se tiver fé, vai ter um dia que ele vai parar? Eu estou perguntando pelo seguinte, a gente concebe que a pessoa continue tomando insulina até morrer. E não vai dizer que ela tem falta de fé porque ela toma insulina. Mas se é um remédio psiquiátrico, a gente acha que tem que largar. Por exemplo, esquizofrenia. A esquizofrenia tem bases farmacológicas, bases bioquímicas, etc. A pessoa provavelmente vai ser esquizofrênica pro resto da vida. Então ela vai ter que tomar medicação para esquizofrenia pro resto da vida. Mais fé que tenha. Por mais fé que tenha. De novo, eu acho que são complementares. A não ser que seja um sinal e prodígio de Deus mesmo. Sim, assim como na diabetes, assim como qualquer outra patologia. Mas fora isso, é uma patologia que já está na pessoa e pronto. Eu acho que você tem que orar para ser curado, sim, mas você não pode abrir mão do tratamento. Agora, se você for curado, o médico vai te falar, olha, eu não estou vendo mais sinal nenhum. Aqui, um milagre, né? Aconteceu alguma coisa sobrenatural e você está curado. Agora, antes que isso aconteça, você suspender a medicação é complicado. Então, hoje, a gente sabe que as doenças psicológicas, psiquiátricas, elas têm uma razão bioquímica, né? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a bipolaridade, a esquizofrenia. Então, são doenças do cérebro. E hoje nós temos tratamento para várias delas, né? Aqui, inclusive, sobre depressão, tem essa pergunta aqui. A depressão é uma doença grave, porém os medicamentos fazem com que a gente fique dependente. Mas nós não devemos depender só do Senhor? Olha,
os medicamentos não deixam a pessoa dependente. Se foram corretamente utilizados, se foram muito bem indicados, eles podem ser suspensos. Existem pessoas que têm crises de depressão, períodos de depressão, que depois isso amaina ou desaparece eventualmente. Às vezes a pessoa tem uma melancolia circunstancial, vai fazer uso do antidepressivo durante um certo tempo, depois vai suspender. E normalmente as pessoas não têm nenhum problema para suspender. Eu tive um caso na minha igreja de uma garota que ela tinha muita visão, sonhos e tal. Chegava na igreja, não, tinha uma cobra na minha casa agora, era um demônio, aquelas coisas assim. E eu e minha esposa atendemos ela. A minha esposa estuda muito, fez psicopedagogia também, aprendeu muita coisa sobre a mente humana e tal. E nós dois tivemos discernimento. Essa menina tem alguma coisa psicológica. Isso não é espiritual, não é um dom somente. Bota ela no psicólogo, que da igreja. No final, a psicóloga mandou o diagnóstico, tratou a menina é outra pessoa. Parou de ficar vendo tudo como estava vendo. Começou a discernir, saber discernir o que era ilusão, o que era realidade. Real. E, ou seja, ela tanto aconselhou com pastores quanto foi no psicólogo. Ela tinha um distúrbio psicótico, né? E se ela não cuidar, isso volta. E a alucinação faz parte do quadro, né? As pessoas confundem psicose com psicopatia, né? A psicose é uma doença orgânica, a psicopatia é uma doença da alma. Né? Eu tenho para mim, aí já é uma coisa pessoal minha, onde estão aqueles possessos da época de Jesus? Eu acho que hoje, até a possessão, ela se industrializou, vamos dizer, se modernizou. Então hoje aqueles possessos, hoje eu acho que parte deles se travestem de psicopatas. É aquela pessoa que te trata super bem, que é super afável com você, mas ela não tem sentimento, ela quer o seu mal, ela faz as coisas para te prejudicar. Pode até ser um maluco como aquele lá em Serial Killers. Como é que chama o lugar? Las Vegas? Las Vegas, que matou 53. Acho que o pior do que esse daí é aqueles que estão dentro da igreja liderando. Tá cheio de psicopata na igreja, que manipulam sinais e prodígios para ter o povo em suas mãos. Você vê na igreja a pessoa falar assim, eu te amaldiçoo. Você vê isso na televisão, eu amaldiçoo fulano de tal em nome de Deus. Cara, isso é psicopata? E os psicopatas são extremamente manipuladores porque eles são muito sedutores. Eles são extremamente sedutores. Ixi, tá cheio. A Elane fala assim, olha, eu estava trabalhando, é um texto grande, ela fala que dificuldade de dormir. O que vocês acham que deve ser? Porque eu tenho dificuldade de dormir, eu ia dormir à noite, e se eu deitasse 20 minutos, eu já não conseguia pegar no sono. Será que eu devo procurar um médico? Dificuldade de sono, André? Uma das coisas que eu aprendi, inclusive, para mim, foi a oração para me dar sono. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.